primeira quarta-feira do novo ano. O que nós devemos desejar? Bom, cada um é um, não é? Mas o crescimento espiritual, né, irmãos? Povo de Deus. O crescimento espiritual. Uma coisa até que Deus cobra, né? Não sei se todos já leram, tem muita gente novinha na fé aqui, tá? Não adianta também querer engolir 66 livros de uma vez, que não vai resolver nada. Tem gente que come demais e não consegue fazer digestão, né? Não consegue digerir espiritualmente o que recebe. Aos pouquinhos, o entendimento com clareza e posicionamento. Amém, Jesus? Nós tivemos o segundo semestre de 2021, nós tivemos a temporada de estudos sobre orações. Quem quiser acompanhar, está tudo na internet. E agora, hoje, nós vamos iniciar, mas a partir de agora, durante um bom tempo, nós vamos ter temas bem diversos, claro, em algumas séries, mas temas diversos. Segundo, né, a vontade de Deus para a vida do ser humano, quanto mais para a vida dos filhos. O Espírito Santo quer dirigir a tua vida, mas Ele não é ditador, Ele não te obriga. Agora você vê o amor de Deus, o carinho de Jesus. Jesus disse lá no Evangelho de João, ele diz assim, tudo que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então isso é a realidade, irmãos. Pessoas às quais ninguém dá valor, ninguém dá atenção, aquela pessoa que está no pior estado, Jesus quer. Ele morreu por essas pessoas e morreu por todos, pelo rico, pelo pobre, pelo infeliz, pelo miserável. Ele morreu. E Ele quer todas essas pessoas, Ele quer. Só para justificar aqui na palavra, que sempre faço isso, é claro, e Deus cobra crescimento espiritual, dá uma olhadinha na carta aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12. Ainda não é a entrada propriamente no estudo de hoje. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Sim, eu não fiz lembrar hoje, mas antes da leitura, dá uma olhadinha no seu celular, porque aí se tocar você vai ficar sem jeito e... Dá uma olhadinha no celular, para não correr esse risco. Às vezes o celular tem um som mais alto e uma chamada. Olha, se você abre, você já foi lá fora, já dispersou a atenção, já desligou da presença do Espírito de Deus. Então, um culto, vamos oferecer a Deus do começo ao fim, né, até o final do culto, a oração, a bênção para a família, o amém, aí pronto. Tá bom? Já demos a olhadinha? Então, como eu disse, não é ainda o tema, tá? Mas é algo que acho que todo cristão precisa saber, né? Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12, diz, vamos juntos? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Quando fala do leite, aquele leitinho, né? O leite materno, a mamadeirinha, né? Então, chega uma hora que a criança tem que comer uma comida sólida, começa a comer a papinha e daqui a pouco vai. E né, vem os dentinhos, vai crescendo, daqui a pouco já morde a carninha lá. E essa é a realidade, né? Até chegar à maturidade e comer aquela bela feijoada de vez em quando. Né? Pois o Espírito Santo compara e diz, devendo já ser mestre, você já podia estar ensinando para alguém, já podia estar despertando alguém, já podia estar dando um crescimento a alguém, ainda precisam de que se tornem a ensinar isso primeiro, ou seja, volta sempre lá atrás, olha isso, olha aquilo. Embora nós saibamos que é importante nunca rejeitar nada que a palavra de Deus nos fale, ainda que ouçamos diversas vezes. Foi um dos alertas que o Espírito Santo, ele é um dos alertas, né?
através de Paulo, principalmente, o Espírito Santo dá muitos alertas nesse sentido. Quer dizer, não enjoe da palavra, não se canse, mas tem que dar um avanço, né, gente? Tem que dar um avanço. Uma coisa é um bebê recém-nascido, outra coisa é uma criança de 2 aninhos que já começa a entender alguma coisa, outra de 5 aninhos, depois aos 10 aninhos, né? E aí as coisas vão, né? Então, esse progresso, esse crescimento, o Espírito de Deus cobre assim, tá? Então, hoje, pessoal, o nosso assunto, olha, não é um assunto muito comum, não é algo assim, muito falado, mas é muito necessário para quem leva Deus a sério. Pastor, por que o senhor está falando para quem leva Deus a sério? Ah, gente, você sabe que tem muita gente que entra pelas igrejas e, não é, vamos que vamos, eu quero a minha bênção. Outra coisa é a pessoa aceitar Jesus consciente, reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o mediador, o único, o preço que ele pagou, que Jesus é a palavra, e nós temos hoje Jesus na palavra. Nós não andamos com Jesus em carne, Jesus Cristo num corpo humano como nós, mas sabemos que ele esteve na terra, porque a Bíblia Sagrada nos fala. Então esse respeito, a reverência, não é? Isso se resume nessas palavras, temor a Deus. Então não é um assunto corriqueiro e comum no meio até do próprio povo de Deus, tá? Muita gente confunde as coisas. Ah, vocês têm medo de Deus. Medo não, temor sim, respeito total. Respeito à pessoa do Espírito de Deus. Nós temos a consciência de que o Espírito de Deus está em todos os lugares, porque a Bíblia fala da onipresença de Deus, mas sabemos que ele não manifesta a presença dele onde ele não é ouvido, onde a sua palavra não é atendida, onde alguém não o busca, ou melhor, onde não recebem Jesus. Mas ele está, ninguém se esconde dele. O Espírito de Deus está em todos os lugares. Quando alguém ouve a palavra, que é Jesus, e recebe no coração, e faz esse compromisso de servir a Cristo, aceitando a Jesus, o nome foi para o livro da vida, tornou-se filho, filha de Deus. Diante de todo mundo espiritual, isso é registro, isso é realidade, e deve ser também diante do mundo físico. Então agora é outra história, é outro tempo, é um novo começo. Não significa que o Senhor Deus não esteja disposto a tomar pela mão e levantar alguém que já era filho e que caiu, só você atentar para o filho pródigo. O amor com que o pai recebe o filho faz aquela alegria tremenda de ter aquele filho de volta. Isso é importantíssimo para que haja essa consciência, tá? Do amor de Deus pelo ser humano. Muita gente olha assim, en passant, e diz assim, se Deus desse atenção, as pessoas não estavam sofrendo do jeito que estão, não estavam largadas do jeito que estão. É bom atentar para a palavra, que vai ensinar tudo. Deus não é ditador e não quer o ser humano servindo por obrigação. Ele quer que o sirva por amor. Tanto que ele diz, vamos lá, me ame, meu filho. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. E o ser humano? Deus diz, a palavra diz, porque Deus amou o mundo, ele amou. Então ele não ama mais. Vamos entender. O amor continua estendido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal faz a diferença, que deu o seu Filho unigênito, ele deu, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então ele já deu o Filho, o sacrifício, para que nenhum se perca. E para que cada um que recebe Jesus se torne filho, filha. Isso com direito a registro no céu. E com direito a ter a presença do Espírito de Deus. E mais ainda, quem veio domingo? Então, estou perguntando porque nós temos muitos membros viajando, né? Normalmente época de férias escolares, aí muita gente aproveita para fazer sua viagem. Né? Que Deus abençoe cada um que está em viagem, Jesus abençoe. E guarde, e Jesus leve e traz de volta. Mas é importantíssimo, irmãos, é atentar para a palavra. Às vezes falta, sim, tá?
a revelação de um segredo de Deus, alguma coisa assim, aquele segredo que vai te abrir um horizonte tremendo para você iniciar uma nova história. Quando um doente descobre o que Jesus fez pela sua saúde e começa a agir segundo os ensinamentos da palavra de Deus, tudo começa a mudar. Jesus veio ao mundo para mudar a história da humanidade. Só que não é pacote, cada um precisa ouvir e recebê-lo, pela importância que ele dá a cada ser humano. Não é pacote, o Calvário não é pacote, é cada um que o ouve e recebe. Então, o nome é registrado no céu, ou seja, Deus recebe mais um filho, mais uma filha. Amém, pessoal? Então, o nosso assunto hoje, vamos lá em Provérbios, começa agora, no capítulo 1, no versículo 7. Livro de Provérbios, que é a sabedoria de Deus. Lá no capítulo 1 de Provérbios. Versículo 7. Vamos juntos? Podemos juntos? Vamos? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Só esse versículo por enquanto. Nós vamos correr algumas partes das Escrituras ouvindo o Senhor Deus, ouvindo a Jesus. O temor do Senhor não é um assunto comum não, pessoal. Não, não é. Até porque a atmosfera no mundo pressiona para que ninguém respeite a palavra, não escute, não dê atenção. Se você começa a dar muita atenção à palavra de Deus, logo começam as críticas. O diabo vai se incumbir de levantar alguém para dizer que você está muito fanático, você está crentão, você está religioso, você está chato, você está não sei o quê. Porque o mundo jaz ali. Mas aí é preciso lembrar. Por que Jesus veio ao mundo? Porque todo o mundo, todos estavam em trevas. Todos estávamos. Quando Adão desobedeceu a Deus, rasgadamente, ele escolheu desobedecer a Deus, o Espírito de Deus se retirou dele. Ele ficou em trevas, ele e Eva ficaram em trevas. Expulsos do paraíso, em trevas, geram filhos. Dali em diante, toda a raça humana está em trevas. Por isso Jesus diz, eu sou a luz que vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Marca aqui que a gente volta aqui já, mas vamos só rever essa parte que nós vimos domingo. Marca aqui em Provérbios, vai voltar rapidinho. Bota canetinha, alguma coisa, e vai em João 12, 46. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Alguém lê comigo em voz alta? Vamos juntos? Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça o quê? Está vendo? Não permaneça, então já estava nas trevas, para não permanecer. Você foi visitar um local e encontrou, você foi visitar um lugar que você não via há muito tempo, você encontrou muitas modificações, você diz, poxa, mudou tudo, pensei que tinha permanecido aquela estrutura do meu tempo. Aí você vê aqui, para que não permaneça. Olha só, olha o verbo. Então Jesus está dizendo, ó, foi por isso que eu vim ao mundo. Porque está todo mundo em trevas, eu vim para iluminar. Eu vim trazer a luz do céu aqui na terra. Ou seja, a visão das coisas espirituais. Quando você começa a entender, você descobre quem é o teu verdadeiro inimigo. Quem é o verdadeiro inimigo? O diabo. Aí você descobre que as desgraças e os sofrimentos não são por acaso. E com essa luz, e Deus vai iluminando o teu entendimento, você também vai descobrindo onde você estava errando. Por exemplo, muitas pessoas se amaldiçoam demais.
Então, fazem a plantação na sua vida e depois vão colher os frutos daquela plantação, porque a natureza trabalha. Se plantar maldição, não vai colher bênção. Quanta gente põe as mãos na cabeça, diz, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Minha vida é ir, aí solta as maldições. Mas por que está colhendo isso? Porque plantou. Aí vem a luz de Deus, que é Jesus, ou seja, abre o entendimento, ilumina, dá sabedoria, a pessoa diz assim, como eu errei. Só que isso também nos leva, irmãos, exatamente ao temor a Deus. A dizer assim, peraí, agora eu estou entendendo que o Deus da criação fala na Bíblia. Então a Bíblia me dá um certo mandamento, por que eu vou demorar a obedecer? Vou te dar exemplos. Tem gente que é dura de coração para liberar perdão. Tem gente que está dentro de igrejas boas, e não libera perdão. Como se o seu caso fosse diferente. Não aceita os mandamentos da palavra. Se sente no direito de passar por cima. Como pode se classificar isso? Falta de temor a Deus. Ah, mas se a pessoa não entende, irmãos, povo de Deus, quem não entende quando Jesus disse, se você não perdoar, eu também não vou perdoar os seus pecados, quem não vai entender isso? De forma tão clara. Caramba, a pessoa leva uma vida suja, gosta de nas madrugadas entrar em pornografia, vai lá para a internet para ver porcaria. Caramba, não sabe que isso vai contra Deus? Quando a palavra diz ser de santos, porque eu sou santo, a pessoa não sabe. Por que não deixa? Falta temor a Deus. E essa falta do temor mantém no caminho errado, mantém em trevas. Trevas é presença maligna, ou seja, o diabo vai se sentir no direito. Depois pessoas andam de igreja em igreja, ora por mim, me ajuda, bota a mão na minha cabeça, faz uma oração. Aí vem a palavra e diz, porque o salário do pecado é a morte. Foi o que aconteceu com Adão, porque Deus falou com ele. No dia em que comeu desse fruto, certamente morrereis. Ué, mas Adão não comeu o fruto, caiu duro, infartou, não foi isso. Mas ele morreu espiritualmente. A luz saiu dele. Ele ficou em densas trevas. Então essa é a grande realidade. Então a palavra é Jesus. Jesus é a luz que vai iluminando o entendimento e assim vai iluminando os nossos caminhos. Você vê que o salmista do Salmo 119, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A pessoa que estava no caminho do adultério, ela sai desse caminho e vai para o caminho santo. A pessoa que tinha ódio de alguém, ela sai do caminho do ódio e vem para o caminho da paz. Isso é temor a Deus. Vamos voltar lá, para a gente pegar a segunda parte do versículo, Provérbios capítulo 1, versículo 7. Estamos iniciando hoje um estudo sobre o temor a Deus. Então, versículo 7, vamos ler de novo? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos pegar a segunda parte? Loucos? Bom, nós sabemos que louco, pessoa louca é uma pessoa insana, sem juízo, até perigoso, pode fazer qualquer besteira, qualquer loucura. Mas os loucos desprezam. Jesus está classificando como louco uma pessoa que despreza a sabedoria de Deus e a instrução. Às vezes a pessoa vai fazer um estágio para exercer a profissão, para o que está se preparando, e se a pessoa for desatenta, ela perde detalhes que são ensinados pelo seu mestre, pelo seu tutor, pelo seu professor. Às vezes ela perde. E na perda desses detalhes, pode exercer a profissão de modo negligente, cometer erros até graves, dependendo do que seja, Principalmente, vamos dizer, quem lida com a área humana, misericórdia, até com a área científica, cara.
Você imagina a aplicação de uma medicação errada. Aqui no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, houve um caso que foi um escândalo. E um cirurgião ortopedista, ele estava meio cansado ou estressado demais. E ele virou a radiografia e a perna que era sã e uma perna estava toda destruída. Estava aí um estresse violento, arrancou a perna que estava perfeita. Isso é um escândalo aqui no Rio. Isso tem alguns anos. A instrução. Pois muito mais Deus não quer seus filhos atingidos por demônio algum. E se o cristão não iluminar o seu entendimento minuciosamente, aos pouquinhos, para cada área da sua vida, algum demônio se esconde. Por exemplo, tem cristãos que não discernem pensamentos. O diabo joga um pensamento de desânimo. Ah, estou cansado, estou estressado, aquele chefe não dá valor nenhum, quer saber de uma coisa? Ele virar as costas, vou jogar os pés por alto, estou nem aí para isso. O Espírito de Deus está se entristecendo. Deus está dizendo, eu não estou vendo, eu não estou preparando tua bênção. Às vezes Deus nos prova, Deus nos testa. Que isso, pastor? Deus observa, irmãos. Às vezes Deus permite que o cristão passe umas lutinhas para ele crescer espiritualmente. Ah, que isso, pastora? Você nunca vai usar armas espirituais se você não tiver batalha nenhuma. E na inocência cai lá num tropeço, num buraco, num abismo. Então os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Sabedoria, palavra revelada. É o próprio Deus falando conosco. A instrução, os ensinamentos. O Espírito Santo vai instruir. Olha, às vezes nas mínimas coisas, irmãos, às vezes a pessoa não sabe o que fazer. E o Espírito de Deus dá uma instrução e tira a pessoa daquele momento, daquele sufoco, daquela dificuldade. O temor a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Vamos aqui em Provérbios primeiro, capítulo 9, versículo 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Quem vai comigo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Quem é esse santo, irmãos? Tá com S maiúsculo na sua Bíblia? É Jesus. Jesus que é Deus em pessoa. Quantos sabem que Jesus sempre existiu antes de ganhar esse nome? Faz assim. Jesus sempre existiu antes de nascer como menino. Porque ele é a palavra. E a palavra sempre existiu, a palavra de Deus. Então, pela palavra, Deus criou esse universo. Então, você vê quem é Jesus. Nasceu como menino, recebeu o nome. Mas ele é santo, santo, santo. Não é isso que a Bíblia fala? Não diz que ele nunca, nem na sua boca, se achou engano? Então ele veio para viver como homem, como um ser humano de carne e osso, para ser o nosso exemplo, para ser o padrão, para ser o mestre. Então, o temor do Senhor. Muita gente, multidões foram contra Jesus, principalmente os fariseus, os judeus para os quais ele veio. E os fariseus, então, um grupo, um segmento, que era um dos maiores, era o maior segmento do judaísmo, eles queriam matar Jesus a todo custo. Jesus fazendo bem, eles querendo matar. Jesus fazendo bem, eles querendo apedrejar, sim ou não? Então, aí Jesus ficou emburrado, chateado, revoltado, disse: Pai, não vou te obedecer, o Senhor me mandou aqui na terra para eu sofrer no lugar deles, para eu carregar as maldições deles, para eu deixá-los livres aí, abençoados como teus filhos, mas eles não me recebem, também não vou ao Calvário. Jesus fez isso? Não. Então deixa só eu lembrar um caso aqui, que de vez em quando eu conto. Uma senhora veio nos visitar. No final do culto da família, imagina se não fosse. Chegou aqui no pé do altar: Pastora Gorete, vem visitar a sua igreja. Quer dizer para a senhora, eu sou assim, olha só. Olha só, eu sou assim. Esta semana dei lição de moral para minha família.
Meu marido, 2 filhos, todo mundo adulto, cada um ganha muito bem. Esta semana essa não encostei no fogão, não fiz comida para ninguém. Que se virasse, que se vire. Pensei que estava contando, falei, chegou o primeiro dia desse jeito. Aí que eu dentro de mim, que apresentação. Aí eu dentro de mim falei, Senhor, o que eu faço? Aí eu virei para ela, quando ela terminou de contar as vantagens dela, achando que fez coisas extraordinárias. Eu perguntei, o que a senhora fez sem fazer comida para a sua família? A senhora agradou a Deus ou ao diabo? Ela estava de cabeça, baixou a cabeça, levantou assim, de olho de lado, ao diabo, né? Olha, quando é criança é uma coisa, a senhora é de Jesus? Sou. A senhora congrega? Eu vim visitar, mas eu sou de Jesus, sou evangélico. Falei, então a senhora errou o alvo direto. Por quê? Porque Jesus disse, amai a vossos inimigos, quanto mais marido e filhos. Jesus diz, recompensa o mal com o bem. Quantos conhecem essa palavra? Vou mostrar para você. Ainda marca aqui. A gente volta aqui de novo, conforme fizemos no capítulo 1. Vai comigo. Vai lá em Romanos, lá atrás. A carta aos Romanos. No capítulo 12. Versículo 21. Pega o 20, vamos pegar o 20. A gente aqui não tem preguiça de ler a palavra. Vamos juntos. 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Eita. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo. Ou seja, Jesus está dizendo, queima a consciência dele, queima a consciência dele. 21, vai. Não te deixes vencer do mal. Isso é sabedoria. Uma grande sabedoria, pessoal, é não fazer a vontade do capeta. Isso é uma grande sabedoria. É não fazer o que o diabo quer. Quem é que quer encrenca? O diabo. Quem quer briga? O diabo. Quem quer gente sofrendo? O diabo. Quem quer gente maltratando gente? Você não está me respondendo? Quem quer gente maltratando gente? Quem quer gente sofrendo? Quem quer casamento destruído? O diabo. Não é Deus que quer isso. Então, grande parte da sabedoria é exatamente pirraçar o capeta e não fazer a vontade dele. Por que o diabo tem tanto espaço na vida de tanta gente? Às vezes o bicho entra, começa a sugerir coisas e a pessoa aceita. Ela é de Jesus e vai aceitando. Sorrateiramente ele está lá. Ele está fazendo a construção dele. Vai chegar uma hora que ele vai dar o bote. E aí? Aí desmorona a casa. Só não vai se ligar que ela já vem deixando a palavra de Deus, Você vê uma pirraça dessa, essa semana eu aprontei uma com a minha família. Isso é conversa? Para com isso. E coisa feia, coisa triste, coisa baixa. Ou se não tivesse comido, estava chorando, lamentando, desesperado, com tantos países, pessoas não têm o que comer. Que é isso? Cadê lição de moral? Lição de moral? Caramba! Imoralidade e respeito familiar. Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Isso é sabedoria de Deus. Por quê? Porque os judeus rejeitaram Jesus. Os fariseus atacavam Jesus com a língua, chegaram a pegar pedras, pegaram em pedras. Não foi uma vez só, para jogar pedras. Eles queriam matar Jesus, arrebentar com Jesus. Quem sabe disso? Jesus deixou de ir ao Calvário? Não, ele cumpriu o plano de Deus. Ele obedeceu a Deus. Ele respeitou a ordem do Pai na sua vida. Ele foi até o fim. A palavra de Deus é que ele foi obediente até o fim, até a morte. Porque as pessoas... Vamos à realidade, gente. A natureza terrena grita. Ela não quer fazer a vontade de Deus. Quando vai contra, Quando vai contra a nossa vontade. A minha vontade é esta. Tem gente que parece que não tem coração no peito, tem um canil. A minha vontade é soltar os cachorros. Isso é coisa de gente mundana, pessoal. Isso é coisa de gente que não tem temor a Deus.
Se é de Jesus, não tem temor a Deus. Porque quem tem temor a Deus, antes de abrir a boca, meu irmão, pensa, não, vou dar brecha para o diabo nada. Se ele encontrar uma brechinha, ele vai se esgueirar e vai entrar. E devagarinho ele vai começar a sugerir. Quando a pessoa perceber, é tarde, meu irmão. É igual o cupim. Não sei se vocês já tiveram o triste momento de ver desmoronar alguma coisa por causa de cupim. Quem já viu? Ali no 699, o pessoal não vigiou a madeira que colocou. Num domingo, de Santa Ceia, eu prendi meu salto, porque abriu um buraco no meu salto e quase abriu metade do buraco do tamanho do meu sapato. Puf, quase que eu fui lá embaixo. Aí pedi para o pessoal dar uma olhada, cupim tinha comido. Não tinha um tratamento anti-cupim na madeira. E eu falei, caramba, quase que eu levo um tombo feio aqui no meio do culto. O sapato prendeu, quase que eu fui. Segurei assim. Mas quem é que sabia que o cupim estava comendo por baixo de um carpete? Ninguém sabia. Mas o bicho estava lá trabalhando, O diabo só vai atuar na vida de um filho de Deus, meu irmão, se ele não conhecer a palavra, se ele foi ensinado de modo errado, então ele erra, ou se ele for negligente e não der atenção. Porque se der atenção, meu irmão, não tem espaço. Se alegrar o coração de Deus, se colocar em submissão à palavra, tem para ninguém. Por quê? Porque para os que temem a Deus, a Bíblia está repleta de promessas de Deus. Que isso, pastora? Começando então agora a grande glória de temer a Deus. Salmo 25. Vamos lá, depois a gente vai lá em Provérbios de novo. Salmo 25. Salmo 25, versículo 14. Quem lê comigo o Salmo 25, versículo 14? O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber. Deus vai abrindo o pacto dele para o cristão que tem temor ir recebendo as bênçãos, irmãos. É isso mesmo. Deus abre assim o segredo. Vou te dar um exemplo, tá? Recentemente alguém que teve uma cura bonita aqui, disse assim, num testemunho, disse assim, exatamente assim, olha só. Pastora, quero comunicar a toda a igreja que Jesus me curou. Me curou de pressão alta, me curou de diabetes, me curou disso, me curou daquilo. Por quê? Ela disse, eu entendi o que Jesus fez no Calvário. Como é que eu podia aceitar essas doenças? Eu rejeitei e falei, chega, meu corpo é saudável, foi Deus que me fez. Jesus levou as minhas enfermidades. Pastor, eu fiquei firme nisso. Fui fazer os últimos exames agora, deu tudo normal. Ela assumiu o que Jesus fez no Calvário. Assumiu. Mas por quê? Ela disse, eu entendi o sacrifício do Calvário. Por que ela entendeu? Porque foi descortinado. No coração dela saiu toda a dúvida. Ela entendeu o que Jesus fez por ela. E ela se firmou. O que Deus fez? Abriu esse segredo para ela. Só. Ele já sofreu, para que você vai sofrer com isso? Quando vem a palavra no coração, irmãos, vem uma certeza. Essa certeza é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a pessoa ainda não tem. Olha bem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas como é que a fé vem? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, dependendo da forma como a pessoa se põe diante da palavra, a receptividade ou a distração, a negligência, não dá atenção, ela perde essa revelação. Então, o segredo do Senhor é para quem? Aqueles que o temem. Se a pessoa levar Deus a sério, eu resumo assim, leva Deus a sério, leva a palavra de Deus a sério, que Ele vai te levar a sério. Ele vai te dar uma atenção muito especial. Que isso, pastor? Então vamos lá. Voltando só para a gente rever rapidamente, Provérbios 9 e 10, que foi a última parte, já que a gente está aqui pertinho, né? Salmos, Provérbios, é um do lado do outro. Vamos rever, é muito importante, né? A gente está fazendo um estudo. Então, Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Quem lê comigo?
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência. O temor do Senhor é só o princípio da sabedoria. A pessoa que tem temor a Deus, ela começou a ser sábia. Ela despertou para o respeito à palavra de Deus. Ela começou a ouvir alguns mandamentos e disse: epa, isso é sério, eu tenho que obedecer. Ela descobriu numa palavra, numa pregação, ela confirmou. Eu sempre digo, confira na Bíblia. Olha, gente, aproveitando o ensejo, tem gente que é tão criança espiritual que qualquer música que cantam, que dizem que é gospel, a pessoa logo cantarola também, como se aquilo fosse louvor. De repente está cantando até besteira, ou está cantando alguma coisa que está contra a palavra. Eu conto para vocês que uma certa música tocava assim, falava assim: o sapato está furado, a camisa está rasgada, Senhor, está doendo a provação, o Senhor está me provando, o Senhor está me provando. Deus vai provar alguém com sapato furado e camisa rasgada. O pessoal usa calça rasgada porque quer andar na moda, essa bobeira chamada moda, de ficar imitando os outros. Deus não quer ninguém de roupa rasgada, Ele quer você literalmente no prumo. Ai, pastor, está mexendo comigo. Ô, irmãos. Lembra do Jonas no ventre do peixe? Quantos dias ele ficou no ventre do peixe? E quantas noites? Também 3. Você pode imaginar? 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. O peixe foi lá para o fundão do mar. Deus botou Jonas para pensar. Deus botou Jonas para refletir. Foi isso mesmo. Deus botou Jonas para pensar. Às vezes a pessoa leva uma vida tão corrida, irmãos, que ela não atenta para a importância, a necessidade e a importância das meditações, das reflexões, até de pensar na sua própria vida e ajustá-la na palavra. Estou pensando aqui, acho que eu tenho murmurado demais. Deus está ajudando, a pessoa está refletindo. Não tenho agido corretamente como eu deveria. Essa semana soltei a língua lá com meu colega de trabalho. E Deus gosta disso, porque Ele quer os filhos ajustados. Então, o temor do Senhor, irmãos, é só o princípio da sabedoria. Aí o Jonas está lá no ventre do peixe, lá no fundão do 3. Isso é um mistério tremendo, né? Jesus usa isso nos evangelhos, né? Para mostrar que assim como ele passou 3 dias no seio da terra, como Jonas. O Jonas tem um momento que ele fala uma coisa muito. Tudo que ele fala na oração, a oração de Jonas é fantástica. Foi o nosso encerramento de ano de estudo sobre as orações que nós tivemos durante uma temporada boa. Mas tem uma coisa que o Jonas fala, irmãos. Eu passei assim rapidamente pelo conteúdo, né, do entendimento que Deus foi daquilo que Deus foi nos mostrando. Mas tem um momento que ele diz assim: os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Alguém caiu numa falência e tinha um status muito elevado e todo ano trocava o carro para o carro 0. Mas caiu na falência. Para que a família e os amigos pensassem que estava tudo às mil maravilhas, se endividou todo. Só porque o carro mudou uma coisinha mínima, uma modificação numa lanterna e alguns pequenos detalhes no interior. Mas é o 0. Para agradar os olhos dos outros. Para não perder o nível do status. Orgulho. Vaidade. Se enredou todo. O Jonas disse: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Como eu trabalhei muitos anos com moda e nunca aderi à moda, eu trabalhei muitos anos.
calça rasgada, há muitos anos, já desde 1970, que já teve essa moda. Estados Unidos usava, em 1970 já usava a calça rasgada. Aí chega ao Brasil anos depois, o pessoal pensa que é novidade, que é moda. A moda é o seguinte, ela vai embora e depois ela volta. Porque caramba, todo mundo tem uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, graças a Deus que tem, né? Então, mas os detalhes, a grife, né? A grife famosa e os detalhes. Então não tem mais o que inventar, então inventa alguma coisa estapafúrdia, louca, esquisita. Aí tá a calça com um monte de buraco, tá a mocinha andando com as coxas todas de fora com aquele monte de buraco. Eu tô na moda, tô na moda, tô na moda. Aí eu fui pesquisar o preço. A título de curiosidade, peguei algumas grifes famosas, eu disse, eu conheço bem essa área, e peguei o jeans convencional, sem fama, sem a grife famosa, mas de qualidade, que é uma diferença entre moda e qualidade. E aí, uma esburacada custava R$800. Por incrível que pareça. E uma sem buraco custava 10%, R$80. Mas não tinha buraco. Não tinha buraco. Eu te mostraria lá, mas é bom você dar uma olhada em casa. Está lá no livro de Jonas, na oração que ele faz. Porque ele reflete. Ele foi lá para o fundo, dentro de um peixe, para pensar nos erros dele, nas falhas que ele cometeu, nas honras e glórias da parte de Deus que ele desprezou, porque ele já era um profeta, filho de profeta. Mostrei tudo isso aqui. Mas a pessoa esquece que é filho de Deus, que é filha, que o nome está registrado no céu. E aí qualquer moda que lança, opa, é o cristão oba-oba, que entra em tudo que a moda apresenta. Está lançando na moda, não quero ficar de fora. Esquece que é filho. Esquece que há uma diferença entre ser de Jesus e não ser de Jesus. Ter o nome no livro da vida, na boca de Deus, e não ter. Mas quem vai dar atenção para isso, se tudo é físico, se tudo é humano, se tudo é natural, se tudo é visível, palpável, sensível? Então o negócio é fazer o que agrada, fazer o que, não é? Então está aqui o temor do Senhor, vai de novo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu sei que eu vou levar marretada mesmo. Você entra na internet, fala contra a calça rasgada, você leva marretada para todo lado. Pouco me importa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo. Ciência, tomar conhecimento da santidade de Jesus. Ou seja, eu não sou de Jesus, nós não somos de Jesus, então vamos aprender com ele. Isso é prudência. Você quer ver um exemplo de prudência? Tem gente que abre a boca conforme os modismos que saem por aí, porque volta e meia, vocês sabem disso. Volta e meia surge aí um modismo no falar. Tem cristão que não pensa 2 vezes, está na moda, está todo mundo falando. Ah, está todo mundo falando isso, mas isso é para sua boca? Sua boca que invoca o nome de Jesus? Sua boca que expulsa demônios? Foi para onde? Para onde? E é ruim, hein? Os ouvidos. Não, mas agora saiu mais uma, né? Que um dia desses eu ouvi e eu me arrepiei. Deu ruim. Deu ruim? Deu ruim. Isso é vocábulo de um cristão. Isso é linguagem de um filho de Deus. Tá bom, meu irmão, vamos lá na malandragem, vamos que vamos. Qual é, pô? Qual é, pô? E aí? Aparece um capeta, eu chuto ele. Ah, é? Vai lá chutar. Volta e meia chega alguém que diz que é de Jesus e está com a vida toda arrebentada. Você para ouvir em 3 frases, 5 gírias. Você diz, caramba, como é que o diabo vai respeitar uma boca dessa? Como é que o Espírito Santo vai usar uma boca dessa? Que isso, pastora?
Abre lá em Provérbios, aqui. Ai, perdão. Versículo 11, capítulo 10, versículo 11. Quem vai? Aí mesmo, Provérbios 10, 11. Quem vai? Eu podia mostrar para vocês um monte de partes da Bíblia onde Deus fala: olha a tua boca, não fala isso, não fala, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Caramba, não sabe nem o sentido daquilo, vai abrindo a boca só porque está na moda. Modismo de linguagem. Eu digo que isso vira vício, pessoal. É vício. Ah, não sabia não, está todo mundo falando isso, mas eu não sou todo mundo, meu nome está no céu. Meu nome está no livro da vida. Jesus me lavou no sangue dele e me deu autoridade sobre o inferno. Ah, é isso que o cristão tem que pensar. Temor a Deus, irmãos. O temor a Deus, ele te leva a ser prudente, a ser prudente. Atenção. Aí a gente volta para o capítulo 9, versículo 10. Vamos então? Está terminando, hein? Já, já. Vamos lá? Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. A ciência do santo toma conhecimento da pessoa de Jesus. Como Jesus vivia, o que Jesus faria nesse caso? Toma ciência disso. Fique ciente disso. E aí? Aí você vai agir com prudência. Quantas pessoas estão dentro das igrejas e lançam maldições na sua própria vida? Igreja, o temor do Senhor te faz refletir antes de tomar atitude. Isso é ser prudente. O que é prudência? Prudência é uma virtude de prever o mal e desviar dele. O Espírito Santo te dá um toque, que aquela amizade que você está fazendo não vai te edificar, não vai ser boa. Deus está fazendo você perceber a malandragem daquela pessoa. Deus está fazendo você perceber que aquela pessoa é egoísta. Deus está fazendo você perceber que ela é avarenta. Então você sabe que o Espírito Santo faz perceber. O que você faz? Seja prudente. Por quê? Porque Jesus está te mostrando. Então a ciência, o conhecimento de Cristo te leva a agir com prudência. Deus quer os seus filhos super abençoados, mas quer os seus filhos com sabedoria. O temor a Deus é coisa tremenda, irmãos. As pessoas dizem: vocês têm medo de Deus. Não é medo, é respeito total. Respeitamos a palavra, o que a palavra diz. Respeitamos tudo que Jesus diz. Respeitamos tudo que está escrito. Quando o povo de Israel estava bem próximo da terra de Canaã, de entrar nessa nova terra, para iniciar uma nova história, eles resolveram fazer um concerto com Deus e com Moisés, porque eles achincalharam com Moisés, né? Moisés nem entrou na terra prometida por causa deles. Eles achincalharam com Moisés. Às vezes a pessoa rejeita os ensinamentos que alguém está dando, que vão fazer sábio e prudente. E assim aconteceu com eles. Só que chegou um momento que eles fizeram um concerto e falaram com Moisés: Moisés, o que você mandar a gente vai fazer, o que você disser a gente vai fazer, tá bom. Aí o Senhor Deus estava prestando atenção neles, em tudo, e ouviu aquelas palavras e gostou, se agradou. Aí o Senhor Deus veio falar sobre temor. Eu quero passar essa palavra para encerrar essa parte, para encerrar esse estudo. É Deuteronômio capítulo 5, vamos lá? Deuteronômio capítulo 5, é o versículo 29. Você vê a vantagem do temor a Deus. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Quem lê comigo? Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Está vendo como Deus só quer o bem do seu povo? E mais, né, da sua descendência. Porque Deus ouviu as conversas e disse: bom, quem me dera que eles tivessem esse temor todos os dias da sua vida. Porque eles disseram que iriam respeitar os mandamentos de Deus. Chega um momento, gente, que todo cristão tem que refletir
E de repente alguém tem que fazer um conserto e um acerto na sua vida diante de Deus para dizer, não, Senhor, a partir de agora é a tua vontade, é o que está escrito e ponto. Agora, sabe que isso vai contra a sociedade, contra os costumes sociais, contra muitos modismos, contra muitas novidades que saem por aí. E aí vai sofrer crítica, isso não tenha dúvida. Muita gente, muitos cristãos seguem o mundo porque não querem ser excluídos de grupos. Deveriam se sentir felizes. Jesus disse, ó, bem-aventurados sereis vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo falarem todo mal contra vocês por minha causa, por causa da palavra. Que as pessoas criticam. Pô, você não aproveita a vida. Pô, colega, ô minha amiga, nunca te vi de calça rasgada. Não estou querendo influenciar ninguém não, meu irmão. Estou mostrando a você o que está na Bíblia. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias da sua vida. Olha só, todos os dias. Para que bem lhes fosse a eles. Então a tua descendência está debaixo da tua bênção? O teu temor a Deus vai abençoar até a tua descendência. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Teu Espírito Santo nos ajuda, nos instrui, nos corrige, nos alerta e nos abençoa poderosamente. Que coisa tremenda, que amor. O Senhor não quer os filhos derrotados, doentes, fracassados, endividados. Não, Senhor. O Senhor é Deus dos céus, Deus na terra, em todos os lugares. O Senhor é soberano. Tua palavra diz, do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos que habitam sobre ela. O Senhor também diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Ou seja, o Senhor está dizendo, vocês vão desfrutar do melhor dado por Deus. Pai, muito obrigada. Nosso Deus, se o Senhor não poupou Jesus, o entregou no Calvário, para que Jesus nos resgatasse, desfazendo as obras do diabo, acabando com a maldição. Meu Deus, que amor tão grande. Pai, muito obrigado. Que possamos corresponder com um coração sincero e voluntário. Que possamos te alegrar, agradando ao Senhor. Nosso Deus, que os nossos frutos alegrem o teu coração. E Pai, iniciando este novo ano, o Senhor está nos chamando a atenção para o temor do Senhor. Nosso Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus.